Bom dia, gente. E aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos com mais um vídeo aqui, né? Para que você venha assistir aí, estar junto conosco aí. Eu vou novamente lavar os pratos com vocês. Vocês vão lavar os pratos comigo, né? Eu gravei um vídeo lavando os pratos, mas a memória estava muito cheia, não deu para me gravar quase nada, né? Não deu para me encerrar o vídeo. Não sei se ainda vai acontecer isso, porque eu tentei limpar um pouco algumas coisas para ter memória, mas eu não sei se ainda foi o suficiente. Mas, mas nós vamos lavar os pratos juntos. Eu quero bater um papo com vocês, contar assim, contar algum acontecimento que aconteceu na minha vida. Eu gosto sempre de compartilhar com aqueles que querem assistir, né? Quiser dar alguma comentar alguma coisa aí pra gente conversar, vocês estão livres para comentar, né? Que a gente está aqui para aprender primeiramente com Deus e com os outros, né? Nunca nós somos perfeitos, nunca nós sabemos tudo, não sabemos. O dono da sabedoria é Jesus, né? Eu, né? Você, né? Então, todo dia a gente está aprendendo algo com alguém, né? Eu aprendo com vocês, você aprende comigo, nós aprendemos com Deus. E eu recebo aquilo que vem para edificar, né? Para dar vida, eu recebo, né? Aquilo que vem para derrubar, claro que eu não vou receber o que é ruim, mas eu recebo o que vem de Deus, o que vem da parte, algo certo que eu vejo que vai se encaixar no que eu estou passando, no acontecimento da minha vida. Se eu ver o que vem de Deus, eu aceito, né? Então, porque todo dia a gente está sendo moldado por Deus, trabalhado por Deus, e a gente ainda não está 100%, né? Não sei nem se nós vamos chegar, porque 100% só é Jesus, né? Mas ele pede para nós nos esforçar, que ele vai nos ajudar. E nós fazendo a nossa parte, Deus faz a dele. Então, quero bater um papo com vocês, vou lavando as coisas aqui e vou conversando com vocês sobre um ato, né? Um acontecimento que aconteceu comigo, que às vezes eu fico me perguntando por quê e para quê. Pode ser provas que eu tenho que passar, como também pode ser para ensinamento, para alguma coisa deve ser, né? Porque nunca ninguém sabe tudo, né? Então, eu só quero deixar bem claro que eu estava agindo na minha fé, né? E fazendo a obra de Deus e agindo na minha fé e fiz aquilo que Deus colocou no meu coração para me fazer. Eu não fiz da carne por mim mesmo, né? Porque tem coisas que acontecem na minha vida que se não for Deus, nada vai sair de mim. Porque hoje em dia, até para me gravar um vídeo para vocês aí, é coisa de Deus, porque da forma que eu sempre fui, na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, uma menina muito tímida, muito pelos cantos, porque eu já passei por muitas provas, muita dificuldade, e eu não era assim, de ter essa coragem que nem eu tenho hoje, de estar gravando vídeo, por cima de vídeo. Isso é uma coisa que creio eu que veio de Deus, né? Veio de Deus. E muitos me julgam, me criticam, me apontam, acham que eu quero aparecer, eu quero me mostrar, que eu estou querendo conseguir dinheiro, alguma coisa com isso. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de pregar a palavra de Deus, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de me sentir que tem alguém que quer ouvir, quer assistir meus vídeos, né? E eu não tô com nenhum tipo de malícia, né? Apenas eu tô gravando o vídeo que eu sinto de gravar, eu senti de gravar, eu só gravo quando eu sinto de gravar, quando Deus me toca, porque eu não sei nem explicar por quê, porque eu não sou muito de estar fazendo essas coisas, eu era muito tímida, né? Deus ainda está trabalhando nessa parte na minha vida, né? Tava olhando ali porque o Billy tá bem aqui, bem perto de mim. Ele fica aqui nos meus pés. Billy! Ele fica aqui nos meus pés. Billy! Então, né, voltando no assunto. Então, aconteceu. Se porventura, né, esse vídeo acabar, eu vou gravar no outro vídeo, né? Vou continuar no outro vídeo. Então, o que eu tava falando, né? Que
que muitas vezes eu sou espedrejada, julgada, apontada pela minha maneira de ser, pelo meu modo de agir. É porque eu vivi num lugar, numa situação que tinha muitas coisas erradas, muitas coisas que não tá fora do lugar, muitas coisas que tinha coisas boas, mas ao mesmo tempo muitas coisas que tinha que peneirar, tinha que ser consertada, né? Tinha que ajeitar. E eu vivi de tipo um lar que era muita bagunça, era muita coisa assim fora do lugar, desorganizado, e muito sofrimento, muita carência, muita precisão, muita falta assim de diálogo, de compreensão, de companheirismo. Né? Numa parte, né? Tinha muitas coisas boas na minha infância, mas também tinha muitas coisas que precisava ser consertado, mas Deus nunca nos desamparou, né? E nem vai desamparar, eu creio assim. Mas a minha mãe também era uma senhora muito humilde, ela não tinha estudo, era analfabeta, ela não tinha profissão, ela vivia assim de bico, de lavar roupa, de fazer faxina, trabalhar em casa de família. Ela vivia assim por doação, muitas coisas minha mãe passou, isso quando ela tinha saúde, porque quando ela adoeceu, ela ficava dentro de uma rede e alguém tinha que fazer alguma coisa, porque senão os meus irmãos pequenos, né, que eram 7 irmãos comigo, né, nós ia padecer fome, ia passar necessidades, né, ia talvez até morrer de fome, né, se não fosse Deus e não fosse a minha mãe, não fosse depois os meus padrastos, ou se não fosse Deus, né, e eu, né, depois aqui, antes dos meus padrastos não estar com ela, né, porque não foram só um padrasto, né. Então, tem muitas coisas a contar, a falar, né, porque eu senti de Deus de falar, Deus me tocou para mim gravar esses vídeos e não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas, porque eu passei muitas coisas, muitos anos da minha vida calada, presa dentro de mim. Eu não conversava com essas coisas com ninguém, eu sorria, me alegrava e tudo. E ninguém sabia do que eu passava. Não sei, alguns vizinhos que viam, né, a situação, ninguém sabia o que eu passava, nem queria o que passava. Mas, mas aí, uma vez até uma conhecida minha chegou para mim e disse assim, Simone, por que você não pega um caderno, escreve as coisas que você passa dentro de você, fora de você, e aí depois você joga fora, você rasga, você queima. Eu não tinha essa ideia, né, de fazer isso, de copiar no caderno. Eu gostava muito de escrever, mas quando eu pegava no caderno para escrever, eu queria escrever, eu queria fazer minhas tarefas, minhas atividades do colégio, eu queria desenhar, gostava muito de desenhar, de pintar, gostava muito de escrever louvores. Eu não era crente, mas eu gostava de escrever poesia, verso, né? Copiar, fazer cópia de livro, essas coisas eu gostava, né? E hoje eu ainda gosto, eu não faço mais por causa da minha vista, mas sempre quando dá eu ainda uso óculos e faço algumas coisas assim. E dessa forma, né, a gente passa por cada situação na vida da gente que a gente não consegue entender por quê, para quê. Porque até mesmo muitas vezes eu me pergunto, sabe, por quê, para quê. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Se Deus quer que eu passe por isso, ou que tenho de passar, ou por causa que, ou seja, por algum motivo que até eu mesmo cometi algum pecado, algo que eu tenha errado na minha vida. Mas eu sei também que se eu tiver pecado, se eu tiver falhado, se eu estou fazendo certo ou errado, se eu tenho feito, eu creio que estou fazendo certo, que eu estou na direção do Espírito Santo nesses tempos, né, hoje em diante. Mas antes, ou que eu tenha errado, tenha falhado, tenha pecado, tenha feito errado, sempre quem vai me julgar é Jesus Cristo, não é o ser humano da terra, não. É Jesus que vai me julgar, é Jesus que vai dar minha sentença, é Jesus que vai fazer as coisas na minha e na sua vida. E muitas vezes as pessoas têm usado, hoje em dia toda a vida eu fui perseguida com isso, até um certo tempo atrás, e agora pelo jeito, né, está acontecendo. Antigamente o pessoal falava que era marcação, né? Hoje em dia o pessoal colocar até o nome de bullying, né? Bullying, tanto os de fora como os de dentro, né? E aqueles que se aproximam, que se faz de amigo, que abraça, beija, mas depois fica querendo passar rasteira, fica querendo, por causa de
umas coisas assim sem motivo, né? E outros que nem conhecem a gente, não sabe da história da gente, se levanta contra a gente, aponta a gente, critica a gente, zomba da gente, afronta a gente, quer humilhar a gente, fazer o que quer com a gente, se nem me conhece, não sabe nem de onde foi que eu vim, não sabe da minha história, não sabe nada de mim e fica fazendo certas coisas comigo, que eu fico olhando assim para a cara e digo, Senhor, tem misericórdia dessa alma, porque aí não é Jesus não, tem misericórdia dessa alma, porque é a pura carne, é o puro demônio, porque como é que pode? Uma pessoa não conhece a pessoa, não sabe nada da pessoa, não conhece a história da pessoa, só pode ser ela se deixando ser usada por algo que não pertence a Deus, porque se eu não conheço você, eu não sei da sua vida, eu não sei nada da sua história, por que eu vou lhe odiar, lhe detestar? Por que eu vou lhe afrontar, lhe zombar, lhe criticar, lhe perseguir? Se não for o espírito da inveja, eu não sei o que é, coisa do inimigo, porque de Deus não é, porque Deus, quem tem Deus tem tempo para estar mexendo com ninguém não. Tá, esse tempo agora que eu estou conversando com vocês, eu estou falando aqui como testemunho. Talvez um dia eu não possa estar mais nem aqui, né? Deus já tenha me levado, mas vai ficar aí de testemunho para alguém que esteja passando pela mesma situação, ou para alguém assistir e ver que não era daquela forma, que não era daquele jeito, né? Ter as suas opiniões aí, né? Eu pretendo que seja uma opinião favorável, uma opinião que venha da vida, né? Uma opinião que venha trazer paz, né? E venha trazer libertação, salvação, coisas boas, né? Frutos bons para o reino de Deus. Então, eu estava falando, é dessa forma, né? O acontecimento que eu tenho para falar, se não der nesse vídeo aqui, vou ter que gravar no outro vídeo, né? Continuar no outro vídeo. Mas eu achei interessante eu chegar para vocês e contar para vocês a situação que aconteceu comigo, né? Eu gosto muito de conversar com vocês, né? Se vocês ainda sentirem que eu devo conversar algumas coisas assim que aconteceram comigo, ou alguma coisa do meu cotidiano, eu quero pedir a contribuição de vocês, que vocês me ajudem compartilhando, dando like, né? Que vocês me ajudem visualizando, me ajudando aí, né? Para que esses vídeos eles venham, né? Eles venham evoluir mais, eles venham prosperar mais, eles venham passar aí adiante para as pessoas assistirem, né, e conhecer mais um pouco, né, da minha vida, que muitos não sabem, e às vezes, às vezes pelos vídeos que eu coloco, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô assado, aí ninguém me conhece, né, vai pensar só Deus sabe o que é de mim, mas se Deus me chamou para isso, né, seja feita a vontade de Deus, se não ele vai mudar, ele vai fazer, ele vai me mostrar, ele vai fazer de outra forma, mas eu creio que Deus permite que eu faça dessa forma, porque nem isso batia na minha cabeça, na minha ideia de eu fazer nada disso. E Ele sabe todas as coisas. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que vocês me ajudem aí, né? Que aí se vocês continuarem me ajudando, visualizando, compartilhando, né? Mandando like aí, eu vou continuar fazendo os vídeos, né? Alguma coisa assim que Deus me tocar para contar para vocês, eu vou continuar fazendo algumas coisas que vocês quiserem saber um pouco da minha vida aí, meus cotidianos. Alguma coisa assim da minha vida que aconteceu, eu senti de colocar aí para vocês, eu vou continuar fazendo o vídeo. Mas se vocês não tiver muito assim, muita visualização, eu não vejo para que motivo eu continuar, né? Mas, mas a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé, então eu vou continuar da forma que Deus, né, na permissão de Deus, se Deus quiser que eu continue, Ele vai me dando uma direção aí, vai me dando estratégia, vai me dando ideia, e eu vou continuar colocando conforme a permissão do Senhor, se Deus quiser e permitir. Né? Mas eu peço aí a ajuda de vocês, né? Que eu creio que se vocês quiserem me ajudar, né? Deus vai abençoar grandemente a vida de cada um em nome de Jesus, tá bom? E vamos começar lá os pratos. Aí qualquer coisa não der para gravar nesse vídeo, né? Que eu vou conversando com vocês aqui sobre o assunto, né? Contando o que aconteceu comigo, né? Compartilhando aí com vocês, não para julgar, apontar, criticar, mas desabafo, conversar, eu desabafei com Deus, agora eu vou contar aí para vocês. Aí vocês me ajudam aí, que aí eu vou continuar, né, gravando. Se vocês me ajudarem, né, vou continuar gravando. Então, vamos lavar os pratos e nós vamos conversar. Como eu tava falando, né, tava falando para vocês. Eu não sei nem gravar vídeo direito, eu não sei nem conversar direito, mas para você ver que eu não tenho o costume de fazer vídeo, né, tenho o costume de fazer essas coisas, que eu não sei gravar vídeo direito, eu não sei falar direito, eu não sei nem muitas coisas que eu não sei fazer. Eu faço aquilo que Deus me tocar, né, que Deus botar para me fazer, porque eu mesmo, de mim mesmo,
ter nessas ideias, né? Aí às vezes pela minha maneira de ser, assim, meu jeito de ser, as pessoas me criticam muito, me julgam muito, porque acham que eu estou querendo ser, querendo me mostrar, querendo aparecer, nada disso, eu estou querendo pregar a palavra de Deus, estou querendo fazer a obra de Deus, né? Assim como outros têm também o seu espaço para fazer, né? Porque o sol brilha para todos, eu também estou querendo fazer a minha parte com Deus, né? A minha parte com Deus, aquilo que Deus tem me dado, eu estou pretendendo passar adiante para aqueles que querem ouvir, assistir, que eles querem ver, que querem mudança, né? Então, aí muitas vezes, né, as pessoas também têm falado, têm criticado, algumas pessoas têm me perguntado, né? Todos criticam, apontam, julgam, né, que eu estou falando mal, mas uns chegam para mim e perguntam assim, mano, por que muitas vezes tu fica assim, tu não fala com ninguém, pelo menos por aqui, né, tu não fala com ninguém, tu é no teu canto, não sei o quê. Sabe por quê, irmãos? Eu acho assim, né, eu toda a vida, graças a Deus, eu tive amizades, né, eu tive muitas amizades, né, eu tive muitas amizades no colégio, nos cursos onde eu fazia, eu estudava, nos outros bairros que eu morava. Mas eu sou um tipo de uma pessoa que quando eu era mais nova, eu tive muita amizade. Eu não sei se vai dar para encerrar o vídeo, né? Mas eu vou falando, aí onde eu parar eu vou continuar, tá ok? Aí é o número, esse aqui é o número 1, o outro vai ser o número 2, né? Aí então, eu, graças a Deus, eu na minha infância, eu morei num lugar que as pessoas, tudo eram pessoas carentes, eram bequinho, só chamar. O nome do beco era Travessa Condô, mas tinha um apelido de beco da merda, da bosta. Acredita? Melhor ridículo. Tanto nome para botar numa rua, numa travessa, que tá o nome assim. Sério? É uma coisa que talvez ninguém nem acredite, mas não sei se ainda existe esse mesmo nome lá, mas em vez de chamar Travessa Condom, botaram beco da merda, beco da bosta, quase. Meu Deus, cada um na vida. Aí, como eu estava falando, né? O que aconteceu? Eu morei lá, né? E graças a Deus a minha infância foi muito boa nesse lugar, né? Porque era um lugarzinho, um bequinho, uma travessão, uma ruazinha pequena, que tinha saída, era uma rua, não era beco. Tinha saída para um lado e para outro. Tinha saída para um lado e para outro. E graças a Deus, as pessoas que eu morei lá, tudinho, nós era tudo unido, nós brincava, né? Tudo unido, aquela alegria de criança, de infância, né? Foi, até um certo tempo, foi maravilhoso. Então só foi mudando quando algumas pessoas foram falecendo, que eram os pais da minha coleguinha, né? Que nós crescemos junto ali, foram falecendo, uns se mudaram, né? Foram morar longe. Mas a gente brincava, a gente era unido, né? Não tinha essas coisas de hoje, qualquer coisinha, briga, fofoca, não sei o que, não tinha, pelo menos. Não sei se é porque eu era criança, não sei, não tinha não, essas coisas não. Aí eu era muito unida com as minhas coleguinhas, muito unida com elas, tanto que elas gostavam tanto de mim que quando eu ia deixá-las assim no canto que eu tinha amizade com outras pessoas novas, elas tinham um ciúme da minha amizade, outra coisa, né? Um ciúme da amizade. Pelo menos lá nesse lugar, e tinha esse nome assim, né? Mas eu fui muito feliz lá. A minha infância foi assim, eu fui feliz, porque foi um lugar que eu morei, que as coisas elas melhoraram um pouco, porque foi numa época que a minha mãe conheceu, um senhor de idade, e ele era aposentado, e ele deu uma casa à minha mãe. Comprou a primeira casinha da minha mãe, que era uma casinha de 2 vãos, um banheirozinho, quintalzinho, bequinho como quintal. Nessa ruazinha, que era a primeira casa da minha mãe, foi lá. Aí foi um lugar onde a gente ficou satisfeita, a gente teve a gente ficar repousando, dormindo.
né, estudando, fazendo alguma coisa que eu não podia nem estudar, porque eu não tinha lugar certo para morar. Tanto que quando eu fui estudar, que eu fui aprender a ler, a escrever, quando eu fui aprender a ler e escrever, eu já era já bem grandona, já. Eu quase não estudava direito, porque a minha mãe tinha que trabalhar, e não tinha que fosse me deixar no colégio, me buscar, me ensinar minhas tarefas. Quando eu fui aprender a ler, eu já estava no primeiro, segundo ano, acho que nessa faixa aí. Eu sei que eu custei muito a aprender a ler, a escrever, né? Mas os colégios passavam a gente às vezes sem saber de nada. E eu consegui chegar até umas coisas, mas só que foi difícil para mim, porque eu fui aprender a ler depois, se eu não me engano, eu fui analfabeta, eu fui na primeira série, eu fui na segunda, não tô lembrando direito a gente. Mas não, acho que eu não lembro isso mesmo. E foi difícil, porque não tinha uma pessoa para me ensinar minhas tarefas. Às vezes, quando a minha mãe tinha condição, ela pagava uma pessoa para me ensinar as vogais, alfabetos, com tabuada. Ela pagava a pessoa para me ensinar. E quando ela estava sem condição, não tinha como ela me ensinar. Billy, pra cá. Pra lá não. Não tinha como ela me ensinar, né? Eu tinha bem pouquinho prato. Aí eu terminei aqui, vamos continuar o vídeo, né? Então, eu vou tirar vocês daqui e vou levar pra cá pra gente bater um papo, pra gente conversar. Aí como eu tava falando, né? Eu tava falando que era dessa forma. Tá um pouco escuro aqui, né? Mas dá pra gente conversar. Então, como eu tava falando pra vocês, a minha infância não foi nada fácil, né? Se for contar, né? Eu vou gravar muitos vídeos pra contar tudo, né? Mas que der eu vou gravando aí pra vocês saberem. Foi difícil, eu aprendi a ler já adulta, né? Já muito adulta, porque aprender a ler para minha mãe me ensinar a ler, para me ensinar a ler e escrever, tinha que ter alguém para me ensinar, tinha que ter alguém para me ajudar, né? E foi muito difícil, mas graças a Deus eu aprendi, eu consegui, aprendi, né? Aprendi a ler e escrever. Eu mostro mesmo a realidade da minha vida, eu não vou estar mostrando para alguém o que eu não sou, o que eu não tenho, né? Eu mostro a realidade da minha vida para quem quiser ver, para quem quiser assistir. Eu sou o que sou isso mesmo, né? E se tiver de mudar, é Deus que vai me ajudando a mudar, né? Mas não foi nada fácil, não foi nada fácil. Para quem não passa o que a gente passa, é muito fácil apontar o dedo, criticar, julgar. É muito fácil. Só quem sabe o que eu e você passa é Deus. Só Ele que sabe o que nós passamos na nossa infância. Então, eu não gosto de julgar, apontar, criticar ninguém, porque só Deus é que sabe da vida da gente. E foi muitas coisas que aconteceram na minha vida. E ninguém entende por que e para que eu tenho passado por essas coisas. Mas Deus, Ele conhece a minha história, Ele conhece a nossa história e Ele sabe. Como eu estava falando sobre o estudo, né, eu aprendi a ler já muito grande, né, eu já estava no primeiro, segundo, na faixa do primeiro alfabeto, primeiro e segundo, aí mais ou menos foi que eu fui desarmando na leitura. E graças a Deus eu fui muito boa em todas as matérias, eu fui muito boa. Em todas as matérias que eu estudava, até na matemática. Até um certo período eu fui muito boa na matemática e tudo. Mas aí foram acontecendo muitas coisas, eu tive que parar de estudar, né? Tive que parar de estudar para poder ajudar a minha mãe, né? Antes da minha mãe conhecer o meu padrasto, que ajudou muito ela, eu penei muito mais ela. Até minha mãe sempre falava assim, só quem sabe o que eu passei, ela falava para meus irmãos, para minhas irmãs, né? Que só quem sabe o que eu passei
O sofrimento que eu passei é a Simone, porque ela passou junto comigo. Teve coisas que eu passei, que as minhas irmãs ainda era recém-nascida, estava dentro do ventre da minha mãe, eu passei junto com a minha mãe. Eu sei o que é dormir na rua, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é você chegar ao seu aniversário, seu Natal, seu Ano Novo, e você não ter uma roupa nova para vestir. Eu sei o que é você sentir dor e não ter um comprimido para tomar. Eu sei o que é tantas coisas disso na minha vida. Eu sei o que é sentir dor e não ter um remédio para tomar. Eu sei o que é ser desprezada por um pai. Eu sei o que é ser desprezada também por uma mãe. Eu sei o que é, porque eu também já tenho passado período por isso. Eu sei o que é ser desprezada pelos irmãos, pela irmã, criticada, julgada, apontada. Eu sei. Ser invejada pela própria família. Uma inveja sem motivo, sem motivo, porque toda a vida o pouco que Deus tem me dado, eu tenho ajudado. Mas só que tem situações que pessoas que parece que não pensam direito, não pensam de forma correta, que a gente vai estender a mão para ela e ela não quer só aquilo que a gente está dando, ela quer o que a gente está dando e ainda quer o que a gente tem. Ou que talvez queira ficar no lugar da gente, ou queira a vida da gente, ou o que a gente tem, eu não sei. Não sei como é a cabeça do ser humano. Eu sei que eu tenho passado por muitas dificuldades em procurar entender como é a cabeça do ser humano. Mas é muito difícil, ninguém consegue saber. É muito difícil você lutar com o ser humano, com pessoas. Mas se eu tiver nascido para isso, se essa é a vontade de Deus, né? Então, só Deus para me dar estratégia, para me dar direção, para me dar ideia, para me usar para que essas coisas sejam feitas da forma que Deus quer. Não como eu quero, mas da forma que Deus quer, né? Porque sempre quando eu oro, eu digo para Deus que eu não quero passar dessa vida sem eu cumprir os planos e os projetos que Deus tem, os sonhos que Deus tem na minha vida, né? E ajudar, querer fazer, né? Ajudar as pessoas também a pensar dessa forma, né? Para que não parta desse mundo sem fazer a vontade de Deus, sem fazer os planos, projetos, os sonhos de Deus. E eu digo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não quero partir dessa vida sem fazer o teu sonho, sem realizar o teu sonho, os teus projetos, a tua vontade, não. Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, se nós não se esforçar, tivermos temor na obediência e nos esforçar, né? Eu creio que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir sim. Né? Se nós não largar a mão dele, não desistir, Deus vai cumprir os sonhos, os projetos que ele tem na minha, na tua vida. Então, eu sempre falo isso para Deus, Senhor, eu não quero partir desse mundo, não quero partir dessa terra, dessa vida, sem eu realizar o teu sonho, os teus projetos, a tua vontade. Não quero. Porque foi muito difícil na minha infância, foi muito difícil, né? Pessoa ser desprezada assim, sem ter. A minha avó, eu não cheguei a conhecer a minha avó, só sei da história que a minha mãe me contou, minhas tias me contaram. Eu cheguei a ver o meu avô, parte do meu pai, e cheguei a ver o meu avô umas 2 vezes, 3 vezes, mas também não tive essa intimidade, porque ele já era o senhor de idade. E ele nem. Porque ele olhava pra gente, ele olhava pra mim como uma meninazinha, que ele via assim, tinha aquela intimidade de chegar no colo, abraçar, chamar de vô, ter aquela comunhão, aquela vida familiar, aquele carinho de vô, né, de neta com. Eu não tive isso na minha vida. Tem muitas coisas que eu não sei o que é na minha vida, mas eu sei o que é, eu sei que falta, que faltou, que doeu, né? Mas tem muitas coisas que eu não sei. Agora, eu às vezes eu fico me perguntando, será que é porque eu sou difícil demais? Não sei por que eu sou difícil. Eu sempre tenho procurado me guardar de certas situações para não machucar ninguém, nem deixar que ninguém venha me machucar. E no final, ainda tem acontecido, né? Mas eu não desejo mal de ninguém, não quero mal para ninguém. Se eu não puder ajudar a pessoa a viver, a ter vida, né? A ser abençoada, a edificar, a ser edificada, atrapalhar é que eu não quero, né? Atrapalhar jamais, querer o mal jamais, eu não quero, porque Deus me ensinou assim. Deus me ensinou que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e nos amar e amar o próximo como a nós mesmos.
Deus me ensinou que eu devo repartir o pão. Deus me ensinou que eu devo estender a mão, que eu devo abraçar, que eu devo ajudar. Por que, que eu vou querer o mal de alguém? Para quê? O que, que eu vou ganhar com isso? Se eu fazendo bem, muitas vezes eu ainda passo por situações adversas. Ah, eu vou querer o mal para quê? Para ser pior? Jamais. Tem muitas vezes que prefere o mal do que. Prefere mais o mal, a treva, do que a vida, do que a benção, do que ter a luz, né? Prefere as trevas do que a luz. E não é dessa forma. Não é dessa forma que nós devemos agir, porque nós sabemos que Jesus está nas portas, ele está querendo levar o seu povo, a sua igreja, né? Então, que nós venhamos ser cientes disso, né? Como eu já falei, a infância foi dura, não foi fácil, mas uma coisa, até um certos pontos, né? Foi muito embaraço, muita coisa, até um certo ponto. Eu tenho muitas coisas boas para falar da minha mãe, como também tem muitas coisas assim que aconteceram que não foram boas, muito positivas, né? Em termos não só da minha mãe, mas no geral, até de mim mesmo, porque eu também sou falha, né? Eu também erro. Você erra, todo mundo erra. Quem é que não erra nessa terra? Quem é que não erra nesse mundo? Se não errou é porque ainda vai errar. Porque a pessoa é vivendo e aprendendo, né? E não que a pessoa, que eu estou dizendo que todo mundo vai errar, né? Porque perfeito mesmo só é Jesus. Mas nós temos que, o máximo possível, nos esforçar, não estar errando, não estar fazendo injustiça, né? Com o nosso olhar, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas mãos em apontar, em julgar com a nossa boca, né? Em querer o mal, em pensar o mal, em falar o mal nas costas, em querer prejudicar alguém que a gente nem conhece, que a gente não sabe, né? O que passou tem passado, a gente não sabe como é a vida da pessoa, mesmo que saiba, ninguém deve querer o mal para ninguém, né? E mesmo que a pessoa tenha errado ou não, ninguém deve querer o mal para ninguém, porque Deus não quer que a gente seja assim, né? Se verdadeiramente eu tenho um Deus, você tem Deus, a gente não deve estar querendo o mal para ninguém, nem eu quero, nem jamais, né? Então, como eu estava falando, né? Eu, esse vídeo ele pode ficar muito longo, né? Então, eu estava falando da minha infância. A minha infância, né? Eu não tive brinquedo, né? Eu ganhava um brinquedo por ano, ou dois brinquedos por ano, que era a única, como eu falei, como já falei, a minha tia me dava, que era a irmã do meu pai, que essa já faleceu, né? Ela sempre ela lembrava do meu aniversário ou do Natal e vinha deixar um presente para mim, uma boneca, né? E às vezes me dava mais, era naquele tempo a pessoa comprava era uns panos para fazer a roupa, que chamava uns panos, né? Era, não sei se era chita, eu sei que eram uns panos que faziam uns vestidinhos, roupinha, minha mãe mandava fazer. Eu lembro que a minha tia me dava os panos para fazer roupa, a minha mãe fazia um vestido para mim, né? E roupa para